Olá, pessoal! Sejam bem-vindos à nossa aula de número 39. Nós falamos na aula anterior sobre a introdução à bioquímica, né? A química da vida, já que bio é vida. E a gente falou sobre álcools graxos e ácidos graxos, separadamente ali para a gente entender que eles podem ser de cadeias saturadas, insaturadas. A gente viu que influencia muito a quantidade de carbonos para determinar se ele vai estar na fase sólida, na fase líquida ou ainda na fase pastosa. E hoje nós vamos falar sobre substâncias que são formadas a partir da junção desses álcools graxos e desses ácidos graxos. Hoje nós vamos falar sobre lipídios. Então vamos lá com a gente para a nossa aula de número 39. Como eu falei, nós vamos falar hoje sobre lipídios e dentro desse assunto nós vamos falar sobre os cerídeos, os glicerídeos e os esteroides. E lembrando que nós vimos separadamente lá os ácidos e os álcools graxos e aqui, quando a gente fala de lipídio, nós estamos falando justamente da união dessas substâncias para formar os nossos lipídios. Como habilidade da aula de hoje, nós temos reconhecer os componentes principais dos alimentos, que no caso são os carboidratos, os lipídios, as proteínas, suas propriedades, funções no organismo e suas transformações químicas. E aí vamos ao que interessa, aos lipídios. O que são lipídios? Primeiramente, nós temos a definição de que elas são moléculas orgânicas formadas a partir da associação entre ácidos graxos e álcools graxos. E aí elas vão formar óleos e gorduras. Outra definição que nós temos muito importante é que eles são compostos orgânicos pertencentes à função éster. Você lembra qual é a função éster? Não, tem que lembrar, gente, não pode esquecer, tem que deixar anotado no cantinho, tem que sonhar com essas funções. As funções ésteres, pessoal, é quando a gente tem lá a carbonila, aí aqui, ó, quando é um ácido, nós temos a hidroxila. Quando é um éster, nós temos o oxigênio e para cá um grupo orgânico, que pode ser etil, metil, propil, qualquer grupo orgânico. Então, os lipídios, eles vão ser esses compostos que pertencem à função éster, que ao sofrer hidrólise, eles vão formar ácidos graxos superiores, apresentando baixa solubilidade em água, ou seja, eles são hidrofóbicos, porque possuem estruturas apolar, que são solúveis em solventes orgânicos, como o álcool, éter e cetona. Então, o que eu estou falando aqui? Não sei, professora, o que a senhora está falando. Mas, ó, presta atenção. Para ter um lipídio, nós temos que ter a junção de um ácido graxo e um álcool graxo superiores, tá? Eles são cadeias acima de 15 átomos de carbono. Quando a gente dá essa definição de que eles são compostos pertencentes à função éster, que ao sofrer hidrólise, quer dizer que a hidrólise, pessoal, ela é uma reação de quebra, onde a gente vai decompor as substâncias. Então, quando a gente faz a hidrólise, que é uma reação que ocorre com corrente elétrica, a gente decompõe, a gente deforma esse éster e ele vai dar origem ao ácido graxo superiores. O que isso quer dizer? Que o ácido graxo superiores, eles estão fazendo parte da composição dos nossos lipídios. E os lipídios, eles podem ser classificados em óleos, que são as substâncias insaturadas. Lembram lá dos ácidos graxos insaturados? Todos eles são óleos. E gorduras, que vão ser as substâncias saturadas. Nós também vimos lá nos ácidos graxos, que quando eles apresentam carbonos com ligações simples,
eles são as gorduras e a gente diz que eles são substâncias saturadas. Eles vão se encontrar nos alimentos tanto de origem vegetal quanto de origem animal, como também nas frutas como o abacate e o coco. Vão ser encontrados na soja, na carne, no leite e nos seus derivados e também, ó, na gema do ovo. Outra coisa importante sobre os lipídios, pessoal, é que, ao contrário das outras biomoléculas, os lipídios, eles não são considerados polímeros. Ai, professora, a senhora está misturando tudo. Calma. Respira. Ai, areja aí a mente. Vamos lá. Nós vimos que os polímeros são moleconas, são moléculas grandes, formadas por moléculas pequenas, que são os monômeros, lembram? E aí a gente deu exemplo as proteínas, que são formadas a partir da junção de aminoácidos. Então, a maioria das biomoléculas, elas são polímeros, porque elas são formadas por uma unidade que se repete. Os lipídios não. Eles são moléculas grandes, são, só que eles não são repetição de unidade. Eles são junção de ácidos e também de álcools, né? E esses ácidos e álcools, eles já são de cadeias longas, né? De 16 a 24 átomos de carbono. Então, eles não são considerados polímeros. Diferente dos carboidratos, que a gente vai ver na próxima aula, que eles são, sim, de fato, considerados polímeros. Os nossos lipídios não são. Tranquilo? Então, se cair alguma questão, nem que seja pegadinha, referindo-se aos lipídios como os polímeros, você já sabe que eles não são considerados polímeros. Então, vamos continuar lá na nossa aula, que toda a informação é bem-vinda. Então, nós temos aqui, como próximo tópico, substâncias importantes na formação de lipídios. E nós temos os álcools superiores. Olha, eles são os maiorais. Não é não, pessoal. Eles são considerados superiores por causa da quantidade de átomos de carbonos que eles vão ter na sua estrutura, que são números de carbonos acima de 15. Então, aí eles são ditos como álcools superiores. E aí a gente tem alguns exemplos. O álcool cetílico, observe aqui, ó, ele tem um total de 16 átomos de carbono, ó, ele tem 15 átomos de carbono aqui e mais o C do CH2 aqui. Então, ele tem 16 átomos de carbono. Ele é considerado um álcool superior. E nós temos o álcool merecílico, que apresenta, ó, 31 átomos de carbono. Como ele tem uma quantidade acima de 15 átomos de carbono, ele também é considerado um álcool superior. Quem mais que forma os lipídios? Os ácidos graxos superiores. E nesses aqui, nós vamos ter monoácidos, como a gente já viu, que são aqueles que apresentam só uma extremidade lá de carboxila, e eles vão possuir acima de 10 átomos de carbono na sua cadeia. As características dos ácidos graxos superiores é sempre ter um número par de carbonos, uma cadeia normal, ou seja, não tem ramificações, e pode ser saturado ou insaturada. Como exemplo, nós temos aqui uma tabelinha que mostra alguns ácidos saturados e insaturados para a gente. E se a gente for observar a estrutura deles, todos eles vão apresentar número par de átomos de carbono. Olha só, aqui nos ácidos graxos saturados, nós temos o ácido palmítico. Quantos átomos de carbono ele tem? Ele tem 15 mais um aqui, 16, um número par. Então, ele tem uma quantidade acima de 10, ele já é dito como um ácido graxo superior. A gente encontra ele na forma de lipídio, que é o óleo da palma. Nós temos ainda como saturado o ácido esteárico.
ele tem 18 átomos de carbono na sua estrutura, ó, 17 mais esse carbono aqui, 18. Ele é encontrado na gordura do carneiro. A forma do lipídio dele é da gordura do carneiro. O ácido serótico, que tem 26 átomos de carbono, a forma lipídio dele, ele forma a cera da abelha. E os insaturados, aí a gente tem o ácido oleico, ele apresenta uma ligação dupla e ele tem, ó, 18 átomos de carbono. E ele vai formar o lipídio que a gente conhece como óleo de oliva, né? O óleo, lembrando que esse aqui ele é insaturado, os insaturados normalmente eles formam os óleos. Outro que nós temos, o ácido linoleico. Ele tem duas duplas ligações e 18 átomos de carbono e ele vai formar o lipídio óleo de soja. E o ácido linolênico, ele tem 3 duplas ligações, 18 átomos de carbono e o lipídio que ele vai formar é o óleo de linhaça. Eles são importantes, pessoal, para o nosso organismo? Os ácidos, os lipídios, melhor falando, eles têm funções biológicas distintas e muito importantes. Aqui, por exemplo, uma das funções nós temos que eles são constituintes da membrana celular. A membrana plasmática, ela é formada principalmente por lipídios e proteínas. Abundantes nessa estrutura são os fosfolipídios, que eles formam uma bicamada protetora ali da nossa célula. Se a gente for observar, na membrana celular nós vamos ter um fosfolipídio, que nada mais é do que um lipídio composto por glicerol e 2 caudas de ácidos graxos e uma cabeça com um grupo de cadeia fosfato. Então aqui, ó, nós vamos ter na cabeça o grupo de cadeia que nós chamamos de fosfato. E 2 caudas aqui, ó, que a gente consegue observar, que é cadeias de ácidos graxos. Se você olha aqui, ela é dita como uma bicamada porque a camada se repete. Nós temos a parte externa da célula, e aí a gente tem uma camada de fosfolipídio, e aí a gente tem a camada interna, a parte interna da célula que tem uma nova camada de fosfolipídio. Na parte da externa aqui, ó, interna, onde a gente tem as 2 caudas, nós temos a parte hidrofóbica. E a parte aqui das cabeças, que é as bolinhas vermelhas, elas são as partes hidrofílicas. Elas vão regular a entrada e a saída das nossas células e é dita como bicamada fosfolipídica. É importante? Sim, muito importante para o nosso organismo, tá, pessoal? Então, nós temos que conhecer, e vocês veem isso na biologia também, né? Nós temos que conhecer o nosso corpo e os componentes dele. Não é só saber que eu tenho lá cabeça, ombro, joelho e pé, não. Eu tenho que saber as funções orgânicas e a importância dela para o meu organismo. Que mais? Qual a outra função que nós temos para os lipídios? Eles são tidos, pessoal, como isolantes térmicos. As gorduras armazenadas no tecido adiposo dos animais, elas atuam retendo calor no organismo, né? E aí, às vezes, a gente sofre até um bullying quando uma pessoa... que eu não sou magrinha, né? Uma pessoa magrinha fala, ai, tá com frio, aí alguém brinca, é falta de tecido adiposo. Mas animais como, por exemplo, o urso, né, em regiões de alguns países que é bem frio, ele consegue manter o corpo aquecido através do uso, do acúmulo de lipídios nos seus tecidos adiposos. E aí ele vai armazenar, ele vai reter calor para o seu organismo. É um modo de sobrevivência, tá, pessoal?
para muitos animais que vivem em regiões frias. Outra serventia também para os lipídios é a proteção mecânica, tá? E isso que a gente está vendo na nossa aula, onde nós temos as gorduras armazenadas entre os tecidos do nosso corpo, né, no tecido adiposo, onde ela vai fazer uma proteção para a estrutura interna, que seriam os nossos órgãos. A gordura que a gente tem ali, ela vai auxiliar uma proteção para os órgãos e também para manter os órgãos no lugar. Não quer dizer que as pessoas magrinhas têm os órgãos jogados por qualquer parte do corpo, não, tá, pessoal? Nosso corpo ele é uma máquina muito bem estruturada e ela já tem essa visão de organização dos órgãos. Mas a gordura, né, em uma determinada quantidade, né, o lipídio, ele vai servir como uma proteção mecânica para a estrutura interna do nosso corpo. Tranquilo? Então vamos continuar lá na nossa aula. Ele também, ele serve como fonte e reserva de energia. São facilmente armazenados, principalmente quando na forma dos glicerídeos, que são os óleos e gorduras. Eles armazenam-se no nosso organismo, no nosso corpo, e depois essa gordura ela pode ser quebrada para fornecer energia para o corpo. Por isso que é interessante a atividade física, né, pessoal? Se você se alimenta bem, come bastante, mas não pratica nenhuma atividade física, há uma tendência sim de você ficar fazendo reserva de energia e essa energia não é queimada. Lembrando que a energia ela só é feita a partir da quebra dessas gorduras. Caso contrário, você está ali acumulando gordura no teu corpo sem a necessidade da quebra e aí você acaba ganhando um pezinho. Outra ação importante dos lipídios, transporte de substâncias lipossolúveis. E aí você pode se perguntar, o que é lipossolúvel, professora? Não faço ideia. Eu sei que vai ser solúvel, mas solúvel em água? Não. Lipossolúvel são aquelas substâncias que são solúveis em lipídios, ou seja, em gordura. Então, nós temos muitas substâncias no nosso organismo que não usam a água como, digamos assim, uma fonte de transporte para elas. Elas vão usar os lipídios. Por quê? Porque ela não vai se misturar, ela não vai se dispersar na água. Então, a água não vai conseguir mover essa substância pelo organismo. E aí, ela vai ser transportada através dos lipídios, tá? Que aí, no caso, seriam essas gorduras nas quais essas substâncias são solúveis. Nós temos exemplos aqui de algumas substâncias que são muito importantes para o nosso organismo e elas são transportadas através das gorduras. Vamos ver? Olha só, os lipídios, eles transportam vitaminas que são solúveis em gordura, ou seja, que são lipossolúveis. O lipo vem de lipídio mesmo, tá? Tais como vitamina A, vitamina D, vitamina E e a vitamina K. Lembrando que cada vitamina tem uma fonte específica para que o seu organismo possa tê-la, viu? Algumas são de verduras, algumas são de origem animal, outras, como a vitamina D, eu preciso pegar um sol para fazer a ativação dessa vitamina no meu organismo. Então, eu tenho que conhecer o meu corpo para poder fornecer a ele a melhor maneira do meu organismo funcionar, a melhor maneira do meu metabolismo estar em dia. E conhecendo, você vai poder se alimentar melhor, ter uma qualidade de vida melhor, dormir melhor, comer melhor, tudo de um modo mais agradável ao teu organismo. E com isso você vai se sentir melhor também, viu? Eles servem, os lipídios, como precursores para a maioria dos lipídios e outras substâncias. Eles estão relacionados com a produção de hormônios esteroides,
tais como a testosterona, a progesterona e o estradiol. O que isso significa? Que se eu tiver um déficit, se eu tiver carência de lipídios, eu também vou ter carência no transporte das vitaminas, ou seja, vai faltar vitamina em algumas partes do meu organismo, não vou metabolizar corretamente essas vitaminas e ainda terei carência na produção de hormônios. E, gente, a produção regular de hormônios ela é muito importante, não somente para as mulheres, mas também para os homens. As mulheres, lógico, elas sofrem um pouco mais, né? Na ausência no caso, na carência da produção hormonal. Porque aí ela tem várias sequelas, vários sintomas que podem surgir, que são indicativos de que você precisa estar em dia com a sua alimentação, que é a fonte para as biomoléculas. Então, a gente já viu aqui as funções, vimos o que são os lipídios e agora a gente vai ver alguns tipos de lipídios e a definição para cada um. E nós vamos começar com os cerídeos, tá, pessoal? Esses são ésteres formados a partir de um ácido graxo e um álcool superior. Então, uma molécula de ácido e uma moléculazinha do álcool superior, que são, no caso, conhecidos como cera. Os cerídeos são conhecidos como ceras e eles podem ser de origem animal ou vegetal, os quais podem ser usados para fabricar graxa de sapato, cosméticos, velas e também sabão. Eles são classificados como os lipídios simples, afinal, a gente acabou de ver que eles são formados por um ácido graxo e um álcool superior, né? Eles são encontrados na cera, que é produzida pelas abelhas, na construção da colmeia e também na superfície das folhas, que nós chamamos de cera de carnaúba. E dos frutos. Que frutos? Por exemplo, a manga. Eles exercem uma função de impermeabilização e proteção, tanto na colmeia quanto nas folhas e também nos frutos. Essa é a função dos cerídeos e o nome já faz jus a como eles são encontrados, né? Que são as ceras. E como a gente viu, eles podem ser sintetizados, produzidos tanto por animais como também por vegetais. Olha aqui um exemplo. Nós temos aqui o nosso ácido graxo, que é esse primeiro. Olha, o grupo funcional de ácido carboxílico aqui, ó. Esse ácido é o ácido palmítico, aonde ele vai reagir com um álcool superior, que nesse caso é o álcool mericílico. Olha aqui, ó, função álcool. E aí ele vai dar origem ao nosso palmitato de ceremericília. Olha só a dislexia aí, ó, que é a cera de abelha. Professora, como que aconteceu essa junção deles aqui? Se a gente for observar o mecanismo de reação, nós temos a interação desta parte polar do nosso álcool, aonde a hidroxila vem aqui, ó, e retira o hidrogênio da hidroxila do nosso ácido, fazendo com que este carbono aqui se ligue no lugar aonde o hidrogênio saiu, que no caso é o oxigênio. Quer ver? Ó, vou apagar aqui rapidinho. Opa! Vou apagar aqui rapidão para a gente desenhar a nossa estrutura do ácido para você entender o que aconteceu. Aqui, ó, COOH nada mais é do que a minha carboxila, ó. Não ficou bonito? O que acontece? A minha parte polar interage com a parte polar do ácido e a gente tem a retirada aqui do hidrogênio. O hidrogênio sai e forma uma molécula de água com a hidroxila aqui, ó. Quando o hidrogênio sai,
o oxigênio fica lá disponível para ligação. O hidrogênio saiu e ele fica com a valência disponível. Como a hidroxila também saiu aqui do nosso álcool, esse carbono também fica com valência disponível para ligação. E aí ele vem e se liga ao oxigênio que perdeu o hidrogênio. E aí forma a nossa cera da abelha. Se você for observar aqui, ó, onde a gente tinha o hidrogênio, não tem mais. Quem entrou? O CH2 e todo o grupo que estava ligado a ele, ó, que está aqui. Mais a água que saiu da junção desse hidrogênio aqui do ácido com a hidroxila do nosso álcool. E aí a gente teve a formação de um lipídio. Outros lipídios muito importantes são os glicerídeos, que eles podem ser encontrados no leite, no queijo, nos ovos, gordura de origem animal e nos óleos vegetais. Eles vão ser lipídios encontrados em maior quantidade nos alimentos e são representados pelos óleos e gorduras. Os glicerídeos fazem parte de um dos 4 grupos dos lipídios e consistem em moléculas de glicerol. E aí a gente tem a fórmula molecular do glicerol, que são unidas a 1, 2 ou 3 moléculas de ácido graxo. O glicerol é um álcool, gente, é um triálcool que apresenta 3 hidroxilas. E aí ele vai se ligar a 1, 2 ou 3 outras moléculas de ácidos graxos, dando origem aos nossos glicerídeos. Fora os glicerídeos, nós temos ainda os triglicérides, né? Que são triésteres formados a partir de ácidos graxos com um triol, que é o propanotriol, que é o glicerol. E ele é usado na proporção 1:3 ou 3:1. O que significa? Nós temos 3 ácidos graxos para interagir com apenas um glicerol. Eles são as principais gorduras do nosso organismo e também eles servem como a reserva de energia para o nosso corpo. Então, se a gente for observar aqui, ó, nós temos um ácido, 2, 3 ácidos reagindo com um único glicerol. Esse daqui, ó, é um único glicerol. E aí ele vai formar o nosso triéster, que é o triglicéride, que é o nosso triglicerídeo. O que nós temos sobre eles, já que eles são uma das gorduras mais importantes do nosso organismo? Eles são abundantes na natureza, são derivados da reação do glicerol, ou seja, de um triálcool com o ácido graxo. Em gordura animal, eles são ricos em ácidos graxos saturados. Em óleos, eles são ricos em ácidos graxos insaturados. São sólidos na temperatura ambiente, eles armazenam energia para os seres vivos, são altamente, fortemente hidrofóbicos na forma de anidra e são compostos altamente reduzidos. Nos vertebrados, os trialciglicerídeos são depositados no tecido adiposo de localização visceral e subcutânea, que atua como um isolante térmico e proteção contra trauma mecânico, né? Os glicéries, eles podem ser formados, no caso, óleos e as gorduras, como a gente já vem falando desde lá da nossa aula passada. Óleo, ele vai ser se ele for derivado de ácido graxo insaturado. E gordura, ele vai ser somente quando ele for derivado de um ácido graxo saturado. Então, olha só, aqui nós temos o óleo insaturado, que é um óleo comestível, que vai reagir com gás hidrogênio, H2. Como ele é insaturado, nós temos a insaturação aqui. Essa é uma reação genérica.
O que acontece? Sempre que a gente tenha a hidrogenação de um óleo insaturado, a tendência é formar uma gordura saturada. Então, aqui a gente tem o óleo comestível, que quando hidrogenado, ele forma a margarina. Isso na presença de um catalisador. Nós vamos ter o rompimento da ligação dupla, ou seja, é uma reação de adição. Então, quando rompe a ligação dupla, cada hidrogênio liga-se a um átomo de carbono, já que a ligação dupla foi rompida e eles ficam com valência disponível para ligação. Isso dentro de uma estrutura de um óleo insaturado. Quando a gente tem a finalização da reação de hidrogenação, nós damos origem a uma gordura saturada. Então, a gente saiu de um óleo insaturado comestível e fomos para uma gordura saturada, que nesse caso aqui, como exemplo, é a margarina. Para a gente entender melhor o que são os óleos e o que são gorduras, olha só. Óleos, eles são aquelas substâncias líquidas na temperatura ambiente. Quando hidrolisados em meio alcalino, eles formam sabões, que são sais orgânicos. Eles são fáceis de armazenar energia por apresentar caráter hidrofóbico. Então, aqui a gente tem um exemplo de óleos, né? E dentro desses óleos nós temos os óleos animais, que são, por exemplo, o óleo de baleia e de bacalhau. Temos os óleos comestíveis, que é o de oliva, soja, de milho. Temos os óleos secativos, que é o de linhaça e oiticica. E quem são as gorduras? Gorduras vão ser os glicerídeos de ácidos graxos saturados, de origem animal e vegetal, e insolúveis em água. Eles se encontram no estado sólido na temperatura ambiente. Os óleos se encontram em estado líquido. Para as gorduras, nós vamos ter as gorduras de origem animal, e aí a gente tem a manteiga de leite, banha, sebo. Nós também temos as gorduras de origem vegetal, como, por exemplo, a manteiga de coco. Para ser óleo, eles são de origem de ácidos graxos insaturados e, para ser gordura, são de origem de ácidos graxos saturados. E formação do sabão? Gente, para a formação do sabão, nós temos a reação que é chamada de reação de saponificação, que também é conhecida como hidrólise alcalina. Através dela é que a gente tem a possibilidade de ser feito o sabão. Então, aqui na formação do sabão, o que vai ocorrer? Vai ocorrer essa reação que nós chamamos de saponificação, onde um glicerídeo ele vai reagir com uma base forte, que normalmente é o hidróxido de sódio ou de potássio, na proporção 1:3, ou seja, 1 glicério mais 3 mols de base. O produto que vai ser formado, ele será um sal de ácido graxo, que é um sabão, e o outro produto será a glicerina. Quimicamente falando, o sabão nada mais é que uma mistura de um éster e uma base que vai se obter esse sabão. Então, se a gente for olhar aqui, ó, nós temos um triéster, olha só, mais a soda cáustica, que é uma base, e ela dá origem a quem? A um sal de ácido, olha só, um sal de ácido graxo, que nós conhecemos como sabão. E outro produto formado pela reação desse éster com a soda cáustica é um triálcool, que nesse caso é a glicerina ou glicerol. Outra substância muito importante a partir dos lipídios são os esteroides, que são formados por cadeias longas e dispostas em 4 anéis ligados entre si.
Daí eles são amplamente distribuídos nos organismos vivos, constituindo os hormônios sexuais, a vitamina D e os esteroides, que no caso temos como exemplo o colesterol. O colesterol ele é o mais importante dos esteroides, por apresentar as seguintes funções. Então aqui, eles são precursores dos hormônios, né? Seja a testosterona, os estrogênios e a progesterona. Eles dão origem à vitamina D, isso o colesterol, tá, gente? E dão origem aos sais biliares. O colesterol, ele é um tipo de gordura que se encontra naturalmente no nosso organismo, tá? E ele é fundamental para o funcionamento normal. Ele vai estar presente no nosso cérebro, nos nervos, nos músculos, no fígado, no intestino e também no coração. Aqui nós temos a estrutura do colesterol, onde a gente pode ver que ele é formado por uma parte, que é uma região polar, e uma região que é apolar, tá? O colesterol, ele é um composto orgânico que circula no sangue, por isso que a gente tem que ter um controle, porque tem um colesterol bom e tem um colesterol ruim. Então, ele em excesso, como ele vai estar circulando ali no nosso sangue, ele vai acabar obstruindo a circulação de outras substâncias. O fígado é o órgão responsável pela produção de aproximadamente 1 grama do que corresponde à quantidade diária que o corpo precisa. O colesterol dietético é aquele ingerido através dos alimentos de origem animal. E o organismo humano ele não tem a necessidade desse colesterol, é esse que a gente ingere de origem animal. Mas as pessoas elas ingerem grande quantidade, como, por exemplo, exceção, os vegetarianos. Normalmente, o colesterol ele é produzido naturalmente pelo nosso corpo, viu, pessoal? Eu sei que tem muita gente que se preocupa com o tipo de óleo de cozinha que vai usar para fritura, para fazer os seus alimentos. E aí a gente pensa, eu vou usar o óleo tal porque ele faz menos mal para o meu organismo. Só que tem um detalhe, tudo em grande quantidade vai acabar fazendo mal. O colesterol, o que acontece? Ele é sintetizado no nosso organismo, nós produzimos naturalmente, ele existe naturalmente na gente. E a gente fica produzindo ele. Quando eu estou ingerindo óleo vegetal, óleo de oliva e tudo mais, eu vou aumentar a produção do meu colesterol. E aí o que acontece? Aí a gente vai e come, ingere mais colesterol a partir da ingestão de alimentos de origem animal. Então, eu vou aumentar o teor de colesterol que eu já tinha circulando no meu organismo, no meu sangue. Vai ser bom? Em excesso, não. O meu metabolismo ele tem uma quantidade X que ele produz que é necessária para um bom funcionamento. Acima disso, o que eu vou fazer? Eu vou congestionar o fluxo do meu organismo e vou acabar tendo problemas de fígado, problemas cardíacos e muitas outras situações que podem surgir pelo excesso de ingestão de colesterol de origem animal, assim como também pelo excesso de frituras, viu, gente? Lembrando que o colesterol ele não está lá no óleo, ele vai ser sintetizado no nosso organismo. E é muito bom a gente saber disso, a gente aprender sobre isso, sobre o funcionamento do nosso corpo, para que a gente saiba o que faz bem e o que faz mal. E eu sempre falo, gente, a alimentação saudável não é você retirar totalmente um tipo de alimento. É você ter uma alimentação balanceada. Sempre comer de tudo um pouquinho de carne, um pouco de verdura, um pouco de legume, nunca abusar de nada. Tudo em excesso vai acabar fazendo mal. Então, a gente encerra essa parte do conteúdo aqui. Já já a gente vem para fazer a revisão e você fazer a atividade de sala.